Boa tarde, São Carlos. Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024, com o nosso Almoçando com Mário Casale. Eu sou o Sidney Moura, candidato a vice do Mário, e aqui ao meu lado, o prefeito que vai mudar a vida das pessoas com o melhor plano de governo, com as melhores propostas para transformar São Carlos, Mário Casale. Muito prazer, Mário. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aí. Prazer estar com vocês novamente na nossa live diária. Todo dia útil a gente está aqui batendo um papo com vocês. Já que a gente não tem tempo de TV, não tem tempo de rádio, infelizmente a gente entende que isso é uma injustiça muito grande, mas a gente tem que se virar com o que a gente tem. A lei está sendo seguida, né? A gente já sabia disso, né? Mas não é justo, né? A gente entende que isso é uma coisa que a gente tem que rever lá em Brasília para que candidatos menores possam sim aparecer, minimamente que seja, tem que aparecer na TV para ter um mínimo de democracia. Mas vamos lá, vamos com as ferramentas que temos. Então a gente pede a sua ajuda para divulgar o nosso trabalho, para que a gente possa fazer essa revolução, essa transformação na nossa cidade, para a gente quebrar o sistema e conseguir mudar a sua vida. Muito bem, então eu peço para você curtir, compartilhar, comentar, porque você sabe, dentro da rede social, quanto mais você interage com a publicação, mais as redes sociais recomendam a nossa transmissão, nosso vídeo para as pessoas que estão online, que estão nesse momento assistindo as programações que estão disponíveis online nas redes sociais. E além disso, você nos ajuda também a chegar ao maior número possível de pessoas, porque, Mário, a onda laranja está crescendo nas ruas de São Carlos. Muito forte. Muito forte. Aliás, inclusive, né, nós estivemos hoje de manhã conversando com trabalhadores na entrada de uma fábrica da cidade. Logo depois fomos para a região central, para a Avenida São Carlos, conversar com as pessoas ali no semáforo entre a Raimundo Correia e a Avenida São Carlos, e a gente só ouve pessoas dizendo firmes e fortes até o fim, porque a vitória é nossa. É isso aí, pessoal. É impressionante a aceitação, é impressionante o quanto que as pessoas estão sedentas por um governo novo de verdade, uma forma diferente de fazer política. Ninguém aguenta mais esses caras que são tudo farinha do mesmo saco. Então, ajuda a gente a divulgar o projeto, porque é assim que a gente vai conseguir vencer. A aceitação é muito grande. A dificuldade, infelizmente, é chegar nas pessoas. Então, faça a sua parte. Ajude o projeto. Muito bem. E a nossa live de hoje tem como tema pessoas em situação de rua. Desculpa, antes da gente entrar no tema da live, eu gostaria de aproveitar e pedir para vocês fazerem a doação para a nossa campanha, a nossa vaquinha. Depois me confirma, por favor, Amanda, é doarpara.com.br/Mário30. Mas só me confirma depois para a gente falar certinho aqui para você o link para fazer a doação, tá? Porque a gente precisa que você ajude a gente para fazer os recursos chegarem para a gente fazer, inclusive, anúncio pago no Instagram. Uma vez que a gente, não sei se vocês sabem, a gente não pode nem fazer anúncio, se a gente quiser fazer anúncio na TV, a gente não pode. É proibido. Os caras têm acesso à TV de graça, inclusive até vereador pode fazer, a gente não pode nem pagando. Isso é um absurdo. Então a gente só pode fazer nas redes sociais. E outra coisa, na rede social, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode fazer ataque a adversários também. Tem mais essa. A lei proíbe a gente de falar coisas que estão acontecendo em relação que pode ser considerado ataque a adversários. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a legislação é muito específica para realmente dificultar a vida de quem está entrando na política. Tá? Então, eu conto com a sua doação para a gente fazer a diferença. O link está embaixo aqui, a Amanda já me avisou, então é só você entrar nesse link que a gente está colocando aqui para você fazer a sua doação, tá? Muito bem, e é bom sempre enfatizar que essa doação é um procedimento legal, previsto na lei eleitoral. Você coloca ali os seus dados, o seu CPF, e evidentemente isso vai constar também na sua declaração de imposto de renda, né? Porque tudo isso, evidentemente, é um caminho legal. A sua doação vem para a campanha para nos ajudar a chegar ao maior número possível de pessoas. Você colabora com esse projeto, com essa causa tão importante para a transformação de São Carlos e, evidentemente, é todo o procedimento previsto nas leis brasileiras. Tá certo? Então, como eu vinha dizendo, a nossa live de hoje tem como tema pessoas em situação de rua e políticas públicas sobre drogas. Mário, nós estamos todos os dias nas ruas, nas periferias, nas regiões centrais, em todos os lugares. Estamos passando em todas as regiões da cidade. E todos os lugares a gente tem ouvido uma reclamação que tem crescido muito, cada vez mais forte.
o grande problema do aumento da população de rua ou de pessoas que ficam o tempo todo nas ruas cometendo delitos e, na maior parte dos casos, pessoas que são usuárias de drogas estão com a situação relacionada à saúde mental extremamente comprometida. Pessoas que estão completamente abandonadas à margem da sociedade e que vem causando problemas para si mesmos, por estarem nessa situação, como também causando problemas para a sociedade. Como que você vê isso? Como você avalia o atual cenário da nossa cidade e quais são as propostas do nosso plano de governo? Perfeito. Pessoal, a gente ouve demais isso e vê na prática, né? Não só ouve, a gente vê, a gente sente. É uma situação realmente que a gente está vivendo, não é só em São Carlos, a gente sabe disso. A pandemia fez isso aumentar, infelizmente. A maior parte dessas pessoas que estão na rua, a gente sabe que é um problema de saúde mental ou um problema de emocional. Problema emocional, problema que a pessoa não conseguiu lidar com dificuldades, com situações que ela passou na vida dela, ela acabou indo para a rua, porque ou ela entrou na droga antes e foi para a rua depois, depois de ter entrado no mundo das drogas, buscando se esconder, buscando uma saída, digamos assim, aos problemas que ela estava vivendo, ou então indo para a rua e depois acessando as drogas, mas a grande maioria que está na rua realmente está na droga. E é uma minoria que é por problema econômico, de fato, né? Geralmente, essas pessoas que têm problemas econômicos acabam conseguindo ajuda de parentes, de amigos. A maioria que está na rua, de fato, é emocional, problema psicológico. Então, nós temos que tratar na raiz, na causa raiz, certo? Tem uma questão relacionada à educação. A gente tem que trabalhar na prevenção disso desde muito cedo, desde muito pequeno, né? Então, a gente entende que a gente precisa que as nossas crianças, elas constituam uma estrutura emocional, inclusive, para que elas consigam suportar as dificuldades da vida, para que elas consigam conseguir um emprego e, portanto, conseguir lidar com as questões financeiras que o nosso mundo precisa e determina, porque muitas vezes a questão que eu falei do econômico, que a pessoa pode até conseguir uma ajuda, mas o problema econômico pode dar um gatilho no problema emocional e a pessoa não conseguir lidar com aquela situação, entende? Então, assim, nós precisamos focar em relação à prevenção de longo prazo na educação. E aí vocês já sabem que o nosso projeto Rota do Futuro é um projeto muito importante para a gente transformar a educação da nossa cidade, para que a gente coloque um ensino de alta qualidade, com um ensino integral, é o nosso objetivo, colocar ensino integral para todas as crianças que sejam atendidas pelo município, né? O ensino fundamental 1 até o 5º ano, né? A antiga 4ª série, né? Na nossa época era 4ª série, hoje 5º ano. Então a gente precisa que as crianças saibam ler e escrever no 2º ano, né, que é o correto, que hoje está muito longe disso. As crianças que chegam lá no 6º ano, lá no Degan, que o Sidney atende lá, muitas chegam lá sem conseguir ler e escrever, né? Então a gente precisa transformar a educação e trabalhar para que essas crianças tenham uma estrutura psicológica, uma estrutura emocional, inteligência emocional. Para isso, a gente colocou no nosso plano de governo essa questão da educação integral com atividades de contraturno, que são atividades diferenciadas, atividades como esportes, como artes marciais, teatro, que mais? Dança, musicalização, instrumentos musicais. Pessoal, isso faz com que o cérebro dessas crianças se desenvolva de uma forma muito melhor, a gente tenha mais disciplina, elas começam a entender a importância do trabalho em equipe, da convivência, de você ter garra para buscar aquilo que você quer na vida, resiliência para aguentar, né, as dificuldades, saber que a vida é com altos e baixos, sim, que não vai ser um mar de flores, que nada vem de graça na vida, né, a não ser coisas que, infelizmente, algumas vezes a gente tem um governo que busca dar muita coisa de graça e que está viciando pessoas nisso. Isso tem que ser temporário, né? Isso é um tema de uma outra live que a gente vai fazer, conversa, né? Mas que a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode deixar os nossos filhos acostumados a entender que as coisas vão vir de graça e que não precisa lutar, que não precisa trabalhar para chegar lá.
Então tem muito a ver com a questão das drogas. Então essa é uma questão de prevenção muito grande. Eu fiz questão de falar sobre isso, Cid, antes da gente falar do nosso programa Saindo da Rua, porque assim, sempre a gente tem que trabalhar na causa raiz. A causa raiz é que vai resolver o problema no longo prazo. O resto é você está tratando o efeito, certo? É verdade. E esse problema, tanto relacionado a crianças, adolescentes, como também a adultos, causa o rompimento dos vínculos familiares, as pessoas elas se afastam umas das outras, acaba-se completamente qualquer oportunidade de convivência, né? E é um problema que precisa ser atacado na educação, na saúde, na segurança, na assistência social, em todas as áreas, um trabalho conjunto para a gente resolver esse grande problema. Mas então, Mário, tratando especificamente dessa questão das pessoas em situação de rua, nós temos no nosso plano de governo o programa Saindo da Rua. Como que você define esse programa? Quais são os principais objetivos? Evidentemente, a busca pelos resultados em prol dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Perfeito. Pessoal, eu comecei a entender um pouco mais desse tema lá em 2019, na época que eu estava no Move Sanca. Um dos projetos que a gente trabalhou foi em parceria com o pessoal da UFSCar, os alunos da UFSCar, que eles tinham, acho que ainda existe esse projeto, o projeto Se Mudando, tá? E era um projeto para ajudar as pessoas que estavam em tratamento lá na instituição Divina Misericórdia para que conseguisse arrumar um emprego, para que elas conseguissem sair daquela situação que eles estavam vivendo e ser reintegrado à sociedade. E eu fui conhecer a Divina Misericórdia, o Júnior me recebeu lá muito bem, me apresentou o trabalho deles, e eu comecei a buscar entender mais. Eu participei do Comitê POP, né, Comitê de População de Rua, em acho que 2 ou 3 reuniões. Na época até eu sugeri que fosse feito um censo, que depois eles seguiram essa sugestão, foi feito um censo, chegaram na época em torno de 252 moradores de rua, pessoas em situação de rua, que é o termo correto, tá? Hoje a gente acredita que é muito mais, deve ser pelo menos 4 vezes isso, aumentou muito em relação àquela época, né? Deve ter em torno de 1.000, mas isso é uma estimativa porque nós não temos um censo, tá, pessoal? Então, posso estar bastante enganado, pode ser muito mais até. Sim. Né? Assim como em relação a outras informações que o município deveria disponibilizar, essa é mais uma que falta transparência. Nós não sabemos de fato quantas pessoas estão em situação de rua na cidade. Exatamente. Quando eu fui no trabalho participar dessas reuniões do comitê para conhecer, né, representando o Move Sanca, eu fui pedindo para entender, né, o que estava sendo feito, buscando entender o que estava sendo feito, e aí eu sugeri, porque, olha, a gente tem que primeiro entender o tamanho do problema, né, para depois, então, a gente de fato ter uma atuação específica. De qualquer forma, a gente tem aqui um projeto que visa trabalhar de uma forma estruturada essa questão do efeito, que é o efeito que já estão na rua, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a essas pessoas que estão na rua, tá? Então nós temos em São Carlos casas de passagem, que são locais onde essas pessoas podem ficar, inicialmente, antigamente elas poderiam ficar só até 3 dias, hoje em dia as pessoas que são de fora podem ficar 3 dias, até elas são convidadas para ir para outras cidades, compra-se passagem, inclusive para pessoas que não são de São Carlos, né? Desde que elas aceitem, obviamente. E as que são de São Carlos hoje estão ficando nessas casas de passagem aqui dentro da cidade, estão ali morando, né? E aí tem uma questão de vaga, porque tem gente que está fora que gostaria de estar dentro, mas não tem vaga, tal. Então é um problema sério, mas muitas dessas pessoas ficam nas ruas durante o dia consumindo drogas, consumindo crack e vão para a casa de passagem para dormir, né? E tem pessoas que estão em instituições, e a principal delas que existe em São Carlos é a Divina Misericórdia, que atende tanto homens quanto mulheres. A questão hoje é o seguinte, pessoal, essas casas, elas precisam subir um nível para conseguir fazer a reintegração das pessoas na sociedade, tá? Então a gente precisa não só deixar essas pessoas lá e retirar a droga daquele ambiente, mas a gente precisa fazer com que elas trabalhem, a gente precisa fazer com que elas voltem a ter uma autoestima, e o trabalho vai ajudar nisso, na autoestima da pessoa, ela entender que ela está sendo útil para a sociedade, né? E fazer um tratamento muitas vezes medicamentoso, com uma equipe multidisciplinar. Então, assim, a gente precisa fazer
realmente uma coisa bem mais estruturada do que tem hoje no município, tá? Então, o projeto Saindo da Rua está na página 18, tá, pessoal? Quem quiser baixar o nosso plano de governo, é só entrar aí nas nossas redes sociais ou no nosso site, tá? Vocês podem entrar lá para baixar a mariocasale.com.br, entra lá, vocês podem clicar, baixar o nosso plano de governo. Então, na página 18 tá essa parte. Dentro do capítulo Assistência e Desenvolvimento Social, que está no eixo 1 do nosso projeto, tá? Bom, então, em resumo é isso, gente. A gente vai ter assistentes sociais trabalhando para insistir com essas pessoas que elas vão para o atendimento num local que seja distante do dia a dia que essa pessoa vive, né? Então, se ela ficar no centro da cidade, ficar dentro da cidade, ela vai estar ouvindo barulho de moto, ela vai estar tendo uma referência de que vai lembrar o vício dela. Então, a gente precisa levar essas pessoas para um local onde elas consigam ter paz de espírito, ter verde, contato com a natureza. Então, uma área rural da nossa cidade, né? E essas pessoas, então, vão passar a ter tratamento medicamentoso, uma equipe multidisciplinar ajudando elas a sair dessa situação e trabalho, porque esse trabalho também vai gerar renda. Essa propriedade ela pode ter, por exemplo, uma horta que vai vender, certo? E vai gerar renda para pagar o custo interno, para a comida que eles vão comer também ser feita lá, né, nessa área rural. Então, a gente buscar fazer o máximo possível sustentável, mas claro que vai ter dinheiro da prefeitura também, mas fazendo esse pessoal trabalhar lá já vai ajudar a pagar essa conta. E aí, a nossa ideia, pessoal, que nós vamos buscar trabalhar, é que essas pessoas depois consigam emprego em instituições, em empresas parceiras da prefeitura, principalmente na área de zeladoria pública. Porque essas pessoas, elas vão, ao invés de ficar hoje indo atrás de roubar as nossas instituições públicas, nossos equipamentos públicos, roubar fiação para vender, né, o cobre para consumir crack, que acontece demais, infelizmente, elas vão estar cuidando do nosso patrimônio público, elas vão estar cortando a grama ou o capim que a gente tem em muitos lugares na cidade, né, que deveria ser grama, mas cortando, limpando, pintando, ou seja, cuidando do nosso espaço. Isso vai fazer com que essas pessoas voltem a ter uma autoestima e possam trabalhar, portanto, todos os dias sendo remuneradas. E aí a gente vai fazer o que? A reintegração social dessas pessoas, tá? A gente precisa estar em contato com as famílias, buscar, inclusive, fazer um trabalho com as famílias para que essa reintegração aconteça. Gente, é um trabalho super complexo. A gente sabe que, infelizmente, grande parte das pessoas vão ter muita dificuldade de se recuperar, mas não tem o que fazer. A gente tem que fazer isso. Não tem outra alternativa, certo? Então, nós temos que atuar para que essas pessoas se recuperem, enquanto a gente está atuando na causa raiz, que é na educação e dando emprego para o povo, porque a gente dando emprego, inclusive, a gente vai reduzir a droga, porque as pessoas vislumbrando oportunidade de vida, ao invés de entrar no tráfico, elas vão poder ir para o lado bom, com uma educação e com o emprego, elas vão para o lado bom, para o lado do bem, trabalhar, gerar renda, certo? E claro, aí entra toda a parte de segurança, que a gente já falou aqui bastante também, de ter uma atuação ostensiva da Guarda Municipal junto com a polícia, atuação nesses receptadores de fios elétricos, de cobre, que hoje tem muitos receptadores, que muitos sabem onde está, sabem onde mas não se resolve. Então, assim, nós temos que atuar de uma forma abrangente, né, com uma visão sistêmica, de fato, para resolver o problema. Mário, você estava colocando a questão de nós não termos hoje um censo que apresente a quantidade real de pessoas que nós temos no município em situação de rua. E eu gostaria de ler aqui um comentário da Maria Moreira. A Maria Moreira está dizendo o seguinte, que ela tem conhecimento. Muito obrigado, viu, Maria Moreira, pelo seu comentário, pela sua participação. Obrigado por estar juntamente com a gente. A Maria Moreira disse que ela tem conhecimento de que algumas entidades, e eu acredito que na maioria das vezes são igrejas, né, que prestam algum serviço voluntário em prol de pessoas em situação de rua, eles estimam que haja mais de 1.000 pessoas, mas eu acredito que é um grupo específico que eles atendam, né? É bem provável que haja, talvez, até mais pessoas. Eu estimei mais ou menos em 1.000, né? Que é o que eu ouvi falar também, eu falei, não existe um censo, né? Se existe, ele não é público, talvez a prefeitura tenha algum cadastro que a gente desconheça, a gente buscou informações e não encontrou, né?
mas é isso, a gente tem que conhecer o tamanho do problema, diagnóstico, para ter uma atuação forte em cima. E, obviamente, uma coisa importante é buscar que as pessoas que não são de São Carlos busquem as suas famílias, busquem acesso às suas cidades, né? Porque São Carlos a gente tem que cuidar das pessoas que são de São Carlos. Infelizmente, muitas dessas pessoas acabam virando peregrinos, vão indo de cidade em cidade, enfim, é um problema muito complexo, né, pessoal? Muito bem. É como nós dissemos, né? A Maria acabou de dizer que aqui no comentário que ela acredita que passe de 1.000, a gente não tem um número oficial. É triste saber que pode até passar dessa quantidade, né? Ainda que tivéssemos uma pessoa, seria muito triste. Mas se temos 1.000, é realmente um número muito alto e absurdo para a nossa cidade. A nossa cidade deveria cuidar mais, deveria estar cuidando melhor das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E dando paz para as outras pessoas Exatamente. que hoje Exatamente. sofrem com isso, né? Porque assim, a gente vai em lojas que eu nunca via isso, não era uma coisa comum de as pessoas deixarem trancadas as lojas. Tem bairros aqui que as pessoas deixam a loja trancada e você tem que chegar lá, bater, tocar a campainha para alguém ir lá abrir para você ser atendido. É uma loja normal, não é que a pessoa está lá no fundo, ela está lá dentro, certinho, no balcão. Vai falar, mas por que não? Porque já roubaram meu celular, que eu deixei aqui, a pessoa entrou, saiu correndo. São pequenos furtos que prejudicam muito. Roupas, sapato, Produtos enfim, que estão à disposição para venda nas lojas. Entendeu? Então, assim, virou um problema enorme, Gravíssimo, né? gravíssimo. Gravíssimo e que tem a ver com a sensação das pessoas, né? A sensação de segurança, isso baixa muito. A gente teve também episódios de brigas, né? De Violência física. violência física. Então, é um problema muito sério que nós vivemos hoje, por isso nós vamos atuar firme em relação a isso. Mário, agora nós iremos falar das políticas públicas sobre drogas no nosso município. E para introduzir esse assunto, que como eu tenho sempre falado para você, é muito importante para mim, eu tenho um carinho muito especial por esse assunto. Aliás, aproveito novamente para repetir, já disse isso também algumas vezes, quando eu aceitei o convite do Mário e juntos sentamos, né, para começar a tratar as estratégias dessa campanha tão maravilhosa da qual nós estamos participando, o Mário, evidentemente, já tinha essa visão, até em relação a essa experiência que ele teve pelo Move Sanca. Mas eu disse, Mário, nós precisamos apresentar propostas consistentes para tratarmos do problema das drogas no nosso município, porque simplesmente nós não temos uma política pública sobre drogas no município. Eu sou professor na rede estadual há 15 anos e uma das coisas que sempre me intrigaram muito, e também como conselheiro tutelar, profissão essa, cargo esse que eu ocupei por 4 anos, foi o quanto nós perdemos adolescentes brilhantes para as drogas. Eu tive alunos que eram alunos incríveis, tinha uma capacidade absurda de absorver o conhecimento e, consequentemente, tinham um futuro brilhante para ser traçado. Mas esses adolescentes acabaram sendo cooptados para o tráfico de drogas, posteriormente se tornaram também usuários, chegaram a esse estado de estarem em situação de rua e alguns deles acabaram perdendo até mesmo a sua própria vida no momento em que praticavam delitos, muitas vezes confronto com a própria polícia ou até mesmo quando a pessoa deixou de cumprir uma determinada obrigação relacionada ao vício, são as chamadas dívidas, que geralmente os traficantes não deixam passar em branco. E essas pessoas acabaram até mesmo perdendo a sua própria vida, chegando ao que há de mais triste e absurdo para a vida de um adolescente, que está iniciando ali a sua juventude. Isso sempre me intrigou. E dentro do Conselho Tutelar também eu atendi muitas famílias, muitas pessoas que sofriam drasticamente em ver o seu filho perdendo até mesmo a vida, se definhando ali no uso das drogas, envolvido com o tráfico de drogas. E como eu disse, São Carlos não tem uma política sobre drogas que seja, de fato, efetiva. Nós temos em São Carlos constituído um Conselho Municipal sobre Drogas, Mário. Mas esse conselho ele não funciona há anos. Um conselho que, aliás, foi presidido e ocupado por pessoas brilhantes da nossa cidade, que trabalham com experiência nessa área, tanto em relação a crianças e adolescentes, como também a adultos. Um deles a gente teve hoje. Sim, exatamente. O Marçal. Marçal. O Marçal Mendonça. Marçal Mendonça, confundiu. Nós estivemos conversando com ele agora pela manhã
Ele é uma pessoa que tem uma expertise de anos. Aliás, ele foi o pioneiro em criar instituições na nossa cidade para a reabilitação de pessoas que se tornaram, né, usuários de drogas. Então, o nosso governo, por meio do nosso plano de governo, que está aqui diante de nós, e o qual a gente sempre está trazendo as propostas, ele tem por objetivo apresentar uma proposta de política pública municipal sobre drogas. Uma política que concatene tanto os princípios que estão nas leis federais, quanto nas estaduais. Aliás, nós temos uma lei estadual sobre drogas muito eficiente, que foi inclusive apresentada na Lesp por um deputado novo, que na época era filiado ao Novo, o deputado Reni Ozzi Cuquier, que foi um grande deputado do Partido Novo na legislatura passada. Ele apresentou esse projeto de lei, no qual você une todas as esferas do poder público, assistência social, saúde, educação, segurança, como nós já dissemos aqui. E nós queremos que haja em São Carlos uma política pública municipal que seja fundamentada em todos esses pilares, que irão trabalhar desde a primeira infância com a prevenção. E aí entra a educação, como o Mário colocou. Isso vai começar nas escolas. Nas escolas de tempo integral, nas atividades de contraturno, uma série de propostas que virão ao encontro de que a criança já seja orientada a se afastar das drogas. E depois, na adolescência, a oportunidade de que esse adolescente possa estar com o seu tempo sendo ocupado, para que ele seja preparado para ser um bom cidadão, para ser um bom profissional e para que ele não fique à disposição dos traficantes e dos criminosos, para que ele não seja cooptado e levado para o tráfico de drogas, para que ele não se torne também um traficante mirim, né, como se diz, e depois até mesmo um usuário compulsivo de drogas em estado terminal, podendo vir até mesmo a perder a sua própria vida em relação a esse vício. Como eu já disse para vocês, esse projeto, essa proposta de política pública municipal, ela hoje simplesmente não existe no ordenamento jurídico do nosso município, mas no governo do Mário Casale nós iremos implementar, Mário. É isso aí. E eu gostaria, Sidney, que você contasse um pouquinho para o pessoal como é que funciona a estrutura da nossa cidade em relação à saúde mental. Porque tem muito a ver com a questão das drogas, que é o que a gente estava falando mais cedo, e explicar um pouquinho, então, do que a gente quer fazer. Eu falei de uma forma mais superficial outro dia, mas o que a gente quer fazer para ampliar, para melhorar essa estrutura? Muito bem. Como nós não temos o Conselho Municipal sobre Drogas do município, então nós também não temos entidades parceiras do município dentro do município de São Carlos, né? Porque é esse conselho quem valida a entrada desses novos parceiros dentro da nossa estrutura de atendimento do Poder Municipal. Então, o que nós temos de fato à disposição da população? Nós temos, no primeiro momento, a saúde mental, a estrutura da saúde mental que começa na saúde básica, ou seja, nas UBS, as Unidades Básicas de Saúde, onde nós temos ali os psicólogos que atendem. O problema é que nós não temos profissionais suficientes contratados pela Prefeitura para atender a alta demanda que nós temos no nosso município. E quando eu digo desse atendimento psicológico dentro das UBS, é para todas as faixas etárias, desde a criança até o idoso. Depois, nós temos, dentro da estrutura ainda do SUS, o CAPS-AD, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas. Esse espaço, especificamente, trabalha com adultos que são viciados em álcool ou em qualquer outra droga. Esses adultos, eles vão de forma voluntária até esse serviço e são atendidos. Nesse momento, o CAPS-AD em São Carlos localiza-se ali na região do Botafogo, em frente ali aos prédios do Botafogo. E é um serviço porta aberta que as pessoas procuram, porém também com uma estrutura bastante limitada. Nós temos também o outro CAPS, que é o CAPS infantil, o CAPS-IJ, Infanto Juvenil. Ele funciona ali na Rua Major José Inácio, onde são atendidos crianças e adolescentes que procuram um serviço também de forma por iniciativa própria ou encaminhado por outro serviço, como o próprio Conselho Tutelar, que requisita tratamento psicológico ou psiquiátrico para crianças e adolescentes, inclusive aqueles que estão em situação de uso de drogas. E depois nós temos o chamado CAPS-2, que é o CAPS mental. Esse atende apenas adultos com transtornos de ordem mental, cuja gravidade do problema não foi possível tratar dentro das UBS. Eles são encaminhados para esse serviço, que é também formado por
uma equipe multidisciplinar que vai prestar esse atendimento para esses adultos, né? E aí, desde questões ligadas por exemplo, à prevenção, a questão de depressão e transtornos mentais das mais variadas ordens, como também os problemas mentais que são causados pelo uso de drogas. Então, essa é a estrutura que nós temos na cidade. A questão é, a população reclama constantemente que não consegue agendar de forma imediata atendimento desses locais. Ou então são atendidos e não há uma continuidade adequada para o tratamento dessas pessoas, para que elas consigam, de fato, superar esses problemas de saúde mental. Então, nós entendemos, Mário, que é preciso ampliar a oferta desse serviço, ampliar o número de profissionais à disposição, buscar, juntamente ao Ministério da Saúde, a ampliação das verbas que vem do próprio SUS, né? Existem programas dos quais a Prefeitura pode se inscrever e pode reivindicar, mas também há necessidade de que a Prefeitura, por meio de recursos próprios, possa ampliar esse atendimento que é tão essencial para a saúde mental das pessoas. Perfeito. Por fim, pessoal, a gente já está chegando no final da nossa live. Gostaria de falar uma coisa muito importante para vocês em relação a esse tema de pessoas em situação de rua e a questão das drogas. Nós temos aqui em São Carlos um candidato que é do Partido dos Trabalhadores, do PT, né, que é o número 13, e esse partido é um partido que é a favor da liberação das drogas. Isso é muito conhecido, né? E isso, pessoal, a gente avaliando o que isso aconteceu em outros países que fizeram essa liberação, ou estados, como funciona nos Estados Unidos, é só a gente observar o que aconteceu no Canadá, em São Francisco, a situação deplorável, catastrófica que ficou após a liberação. Então, tome cuidado, porque o seu voto vai fazer com que depois esse partido que esteja aqui influencie no voto de deputados, de senadores, que vão fazer as leis lá em Brasília. Então, eu sempre falo isso, que é muito importante você refletir sobre essa questão, a importância que tem o link, né, essa conexão entre essa eleição municipal, que depois também os próprios vereadores. Onde que nascem os deputados que vão lá para Brasília? São os vereadores, né? O vereador, depois ele vai virar um deputado estadual, vai virar um deputado federal. Então, atenção, pessoal, nós não podemos admitir essa questão de liberação de drogas que vai fazer Se isso acontecer, se essa liberação de drogas acontecesse, faria um grande estrago. Já aconteceu a liberação da maconha, até não lembro quantas gramas, pelo STF, né? Já que a Câmara de Deputados, nosso Senado, não legislou, eles foram lá e eles fizeram essa legislação. Eles criaram essa lei através de uma decisão, que na minha visão, muito errada. Mas já aconteceu, já liberou a maconha, né, até o porte da maconha, e a gente não pode aceitar que essas ideias de esquerda dominem a nossa Câmara de Deputados, nosso Senado, para que a gente possa cuidar das nossas crianças, para que a gente possa, de fato, ter uma vida digna e uma vida de gente que quer trabalhar, quer realmente melhorar a vida de todos através do trabalho, que é o que faz, que é o que dignifica o homem, tá? É isso que eu queria falar para encerrar. Muito bem. Sidney. Reintegração de pessoas em situação de rua e políticas públicas eficientes sobre drogas em nosso município está no nosso plano de governo e vai acontecer. É isso aí. Tamo junto, pessoal. Continua pedindo para a galera votar 30, fazer o M. Dia 6 está chegando aí. A gente precisa intensificar as ações. Ajudem a gente a divulgar. Eu sempre falo, a gente não tem os cabos eleitoral que esse pessoal tem em troca de cargo. Nós não vamos entregar cargo para ninguém. Nós vamos fazer um processo, nós vamos convidar as pessoas para enviar os seus currículos para que elas possam se candidatar nos cargos de confiança. E aí, atenção, servidores da Prefeitura Municipal de São Carlos. Nós queremos que vocês sejam os principais a ocupar os cargos de confiança, fazer gratificação de função. A gente entende que as pessoas que mais entendem do município, que mais entendem na prefeitura são vocês. Então a gente quer valorizar vocês. Chega de ter político em cima de vocês que não entende nada do que estão falando e que não entende nada do que estão mandando vocês fazerem. A gente quer que a maioria dos cargos, assim como aconteceu em Joinville, que lá cerca de 60% dos cargos são servidores que assumiram, a gente quer que isso aconteça aqui em São Carlos também, tá bom? Tamo junto, pessoal. Faz o M, vote 30 no dia 6 de outubro.
Muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde, a gente se vê amanhã. Amanhã não, só segunda-feira. Segunda-feira, Só é isso aí. segunda-feira, ao meio-dia. Muito obrigado a todos, boa tarde e até mais. Você conhece o Mário? Mário? Que Mário? Mário Casali. São Carlos merece o novo. Vamos juntos, é hora de renovação. Você conhece o Mário? Mário? Que Mário? Mário Casali. A voz do povo ecoa, é a melhor escolha. Mário Casali. Vamos juntos, cidade que cresce. Ele é o prefeito que São Carlos merece. Não dá mais, é muita roubalheira, é muita buraqueira pra fazer o novo de verdade. Mário Casali é 30. Voltar pra São Carlos mudar. Mário Casali é 30. O prefeito que São Carlos quer pra fazer a mudança acontecer. Voltar pra São Carlos mudar. Mário Casali é 30. É mudança, é renovação.